Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho, e este é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical. E chegamos ao terceiro domingo da Quaresma, onde é apresentado para nós Jesus, que é o rochedo que jorra a água viva. Meus amados irmãos, como de costume, nós refletimos todo domingo a liturgia da palavra. Estamos aí no terceiro domingo, esse domingo da Quaresma, o terceiro domingo da Quaresma, está introduzido na mesma dinâmica dos dois primeiros domingos, como também do quarto domingo que virá. Uma dinâmica que introduz a cada um de nós dentro daquilo que é o pecado e a necessidade da conversão. Meus amados irmãos, no primeiro domingo nós vimos a queda de Adão, o pecado de Adão e Eva e o convite à conversão de acordo com o novo Adão que vem para nos resgatar. No segundo domingo nós contemplamos a transfiguração, que foi um convite pela manifestação gloriosa da verdadeira face de Cristo aos apóstolos, nos fazendo perceber que aquele convite que foi feito a Abraão lá na terra dos seus ancestrais, para que saísse do meio da idolatria, nos convidasse também a sair da nossa idolatria e quebrar o bezerro de ouro que tem dentro do nosso coração. E hoje o Senhor nos apresenta esta mulher que o Senhor revela para ela tudo o que ela tem e tudo o que ela é, e aí ela percebe-se pecadora. A primeira leitura de hoje é extraída de Êxodo 17, versículo 3 ao 7, onde diz: Naqueles dias o povo sedento de água murmurava contra Moisés e dizia. Meus amados irmãos, o interessante da história de Israel, da história da peregrinação do povo para a terra prometida, é sempre a murmuração nos dias de dificuldade. Basta que o povo passasse por alguma dificuldade, o povo esquecia daquilo que Deus já havia feito por meio de Moisés para com o povo. E o povo caía em murmuração, caía em degradação entre si de maneira tal. Então veja que bastou o povo sentir sede e não encontrar água, porque o povo estava na terra de Rafidim, onde não havia água para o povo beber, e por esse motivo o povo começou a murmurar contra Moisés e dizia: Por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede a nós, nossos filhos e os nossos gado? Moisés clamou ao Senhor então, dizendo: Que fareis por este povo? Por pouco não me apedrejam. Então veja, o povo, além de murmurar contra Moisés, além de murmurar contra Deus, pensava em apedrejar Moisés. O Senhor disse então a Moisés: Passa adiante do povo e leva contigo alguns anciões de Israel. Toma a tua vara, com que feristes o rio, Nilo, e vai. Eu estarei lá diante de ti, sobre o rochedo, no monte Horebe. Ferirás a pedra e dela sairá água para o povo beber. Moisés assim fez na presença dos anciões de Israel. E deu àquele lugar o nome de Massa e Meriba. Massa por quê? Porque foi o lugar de provação. E Meriba, lugar de constentação. Então, meus amados irmãos, aqui se provou o povo, e o povo, depois de provado, foi comprovado que era um povo que apenas fazia constentação contra Moisés. Então, por isso, chamou-se de Massa e Meriba, por causa da disputa dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor, dizendo: O Senhor está no meio de nós ou não. Se constentou, dizendo: o Senhor está no meio de nós ou não? E se provou, se provou o Senhor, e o povo também foi provado neste lugar. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos,
começa a dizer para os romanos: irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus pela mediação de nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o apóstolo Paulo, falando aos romanos e também a nós neste domingo, diz que nós não devemos estar na mesma situação que o povo de Israel lá em Massa e Meriba, que murmuravam contra Deus e contra Moisés, porque sentiram algumas dificuldades. O apóstolo Paulo está dizendo para nós: olha, nós devemos ficar felizes porque fomos justificados pela fé e estamos em paz com Deus pela mediação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a salvação, a redenção só pode nos ser dada por meio do único mediador que é Jesus Cristo. E olhe, aqui eu falo o que a Bíblia diz, mediador, ou seja, aquele que é o que nos leva à salvação, aquele que é o que nos dá a salvação, aquele que nos salva. Eu não estou falando de intercessor. Paulo fala de mediador, aquele que nos dá a salvação, o único meio pelo qual nós somos salvos. Diferentemente daquilo que os protestantes alardeiam lá no primeiro livro de Timóteo, quando fala que Cristo é o único mediador, como se Cristo fosse o único intercessor. Portanto, fecha parênteses, mediador é diferente de intercessor. E aqui nós encerramos. Portanto, é necessário compreendermos a liturgia de hoje, que nos introduz ao desejo do arrependimento, e o salmista brada isso para nós: hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvis a voz do Senhor. Por isso ele diz: oxalá ouvisses hoje, versículo 8 do Salmo, a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Então, meus amados irmãos, que nós possamos compreender que a água viva que nós recebemos está na fonte que é Jesus Cristo. O episódio do evangelho de hoje, que é o episódio da mulher samaritana, é bem longo. Ficaria um pouco difícil nós meditarmos versículo por versículo, mas eu vou querer introduzir você um pouco nesse contexto. Eu vou ler o evangelho e aonde for possível eu vou colocando aquilo que é importante para nós nesse domingo, ao meu ver. Evangelho extraído de São João, capítulo 4, versículo do 5 ao 42. Naquele tempo Jesus chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicá, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado de viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Então, Jesus, 100% homem e 100% Deus. Na sua humanidade, Jesus se cansa e senta próximo ao poço que pertencia aos nossos antepassados, aos patriarcas, a um dos patriarcas, que era Jacó. E isto era por volta do meio-dia. Meus amados irmãos, esse meio-dia, você grave bem aí, meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dai-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. A mulher samaritana disse então a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Então, ao meio-dia, chega uma mulher samaritana ao poço e Jesus pede-lhe de beber e ela questiona: como é que os judeus, além de mais um homem judeu, vem me pedir de beber, eu que sou uma mulher samaritana?
Respondeu-lhe Jesus: Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dai-me de beber, tu mesma lhe pediria e ele te daria a água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e os seus animais? Então, a mulher ainda não tinha compreendido quem era Jesus e ela perguntou: por acaso tu és maior do que nosso pai Jacó? Jacó era um dos patriarcas e Jesus aqui se apresenta verdadeiramente maior do que Jacó. Jesus era maior do que Abraão, porque Jesus disse também uma vez: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Antes que Abraão existisse, eu era, disse Jesus. Eu sou, melhor dizendo, né? E aqui se comprova que Jesus é maior do que também Jacó. Isaac, que ia sendo sacrificado no lugar de Jesus, prefigurava Jesus, ou melhor, Isaac, que ia sendo sacrificado por Abraão, ao aparecer o cordeiro que substituiu Isaac, aquele cordeiro prefigurava Jesus. E ali também demonstra-se que Jesus era maior do que Isaac. Então, respondeu-lhe Jesus: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe der, da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar teu marido e volta aqui. E a mulher respondeu: eu não tenho marido. Jesus lhe disse: dissestes bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tu tens agora não é o teu marido. Nisto falaste a verdade. E a mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aquele que os adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. E a mulher disse a Jesus: sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu, ou eu sou, que estou falando contigo. Meus amados irmãos, eu não vou continuar a leitura, porque nós conhecemos. A mulher depois volta para dar testemunho de que encontrou um profeta, de que encontrou o Messias. E aqui nós podemos compreender o mistério desse evangelho. Eu disse a você que você guardasse a palavra ao meio-dia. A mulher chegou no poço, era por volta de meio-dia. Meus amados irmãos, aqui tem um significado teológico extremamente importante para nós. Meio-dia significa dizer que de meio-dia para amanhã, aquela mulher era uma pessoa. E de meio-dia para a tarde, aquela mulher era outra pessoa. Ou seja, ao encontrar-se com Jesus, ao encontrar-se com a rocha que jorra a água viva, a água que jorra para a vida eterna, aquela mulher foi acolhida por Jesus. Aquela mulher que era uma mulher, podemos dizer, prostituta ou prostituída, porque aquela mulher, quando Jesus foi indagá-la, dizendo: vai chamar o teu marido, ela disse: eu não tenho marido. E Jesus ali diz: nisto tu me dissestes a verdade, porque tu tinha 5 maridos, e agora o que tu tem
também não é teu. Ou seja, quando Jesus disse, agora o que tu tens também não é teu, significa dizer que os 5 anteriores também não era dela. Ou seja, era o marido de outras mulheres. Então, meus amados irmãos, Jesus hoje nos convida a olharmos para a nossa vida velha, a olharmos para aquilo que nós temos, que na verdade não é nosso, é de outro, e dizermos a Jesus, Senhor, reconheço que tu és profeta, reconheço que tu és o Cristo, reconheço que tu és o Messias, então dai-me de beber da fonte da água que jorra para a vida eterna. Porque eu quero beber desta água e não voltar a ter sede. E meus amados irmãos, aqui eu quero declarar a vocês com autoridade. Eu quero declarar com vocês com a autoridade que a palavra de Deus nos concede. Se você beber da água que Cristo te der, tu não voltarás mais a ter sede. E nós não iremos mais buscar água em cisternas que estão furadas, que estão vazadas. Nós não iremos mais buscar água em lugares onde, infelizmente, a água está contaminada. Mas nós seremos saciados por uma água que jorra para a vida eterna, ou seja, o Espírito Santo, que nos é dado por meio do rochedo, que é a fonte da água viva. Portanto, meus amados irmãos, que nós possamos pedir a Jesus, assim como esta mulher que teve a coragem de se aproximar de Jesus, e quando Jesus começa um diálogo com ela, ela não se intimidou em dialogar com ele, mesmo que o afrontando e perguntando, por que tu me pedes de beber? Por que tu te aproximas diante de mim, se tu és judeu e eu sou samaritana? E aí nós sabemos que os judeus e os samaritanos não se batiam, e nós aqui não voltaremos a tudo aquilo que o Antigo Testamento nos revela por o porquê desta contenda entre os judeus e os samaritanos, entre aqueles que faziam parte do reino de Judá e aqueles que faziam parte do reino da Samaria. Mas nós precisamos compreender que de fato Cristo nos salvou. E por isso o apóstolo confirma de maneira extraordinária, o apóstolo Paulo, na segunda leitura de hoje, no versículo 7 e 8, quando ele diz: dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Então, meus amados irmãos, o convite que o Senhor Jesus nos faz à conversão hoje é porque Ele tem autoridade para fazê-lo, porque Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ele morreu por nós quando nós ainda estávamos vivendo como inimigos de Deus. Nós ainda estávamos vivendo atrás do muro da inimizade que nos separava de Deus. E aqui o apóstolo revela para nós aquilo que Jesus fez de maneira muito resumida com a samaritana. Quebra-se o muro da inimizade. Jesus quebrou aquela inimizade que existia entre os samaritanos e os judeus. E eu e você estamos na posição dos samaritanos. E Jesus é o judeu, o justo judeu, o verdadeiro judeu, que quebra o muro da inimizade entre nós, samaritanos, personificados naquela mulher do poço de Jacó, e Jesus, o judeu por excelência, que vem trazer para nós a salvação, porque a salvação veio por meio de Jesus. E Jesus mesmo é a salvação. Então nós, samaritanos, nós podemos dizer a Jesus hoje: Senhor, dai-me de beber desta água que jorra para a vida eterna, para que eu não necessite mais procurar água em nenhum outro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Senhor, dai-me de beber. Eu que sou samaritano, inimigo de ti, dai-me de beber, porque mesmo sendo inimigo, tu viestes morrer por mim. Por isso eu te louvo, te bendigo, te agradeço. Obrigado, Senhor Jesus.
obrigado, porque o Senhor deu-me de beber um copo de água viva. Dá uma curtida no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e não se esqueça, compartilha com teus irmãos